Bom dia, meu nome é Luiz Otávio Pacho, eu sou residente do primeiro ano de Urologia aqui no Hospital Federal da Lagoa. Hoje eu vou fazer uma breve revisão em cima de antibiótico profilaxia em urologia, voltada especificamente para urologia, mas eu vou fazer alguns comentários de forma com antibiótico profilaxia geral para a cirurgia, que é o que a gente tem mais literatura atualmente. Começando então com o grau de contaminação, e isso é colocado tanto na literatura urológica quanto na literatura cirúrgica de forma geral, falando em classes como a classe 1, que seria a classe cirúrgica limpa, procedimentos em que não há contaminação, mesmo que pequena contaminação com o conteúdo do trato gastrointestinal, respiratório ou de urinário, que seria o nosso caso. Classe 2, que seria a classe limpa contaminada ou potencialmente contaminada, dependendo do livro que a gente olha, ele seria que ocorre uma contaminação controlada, vindo desses três tratos que eu citei, ou que nós entramos em uma desses três tratos também de forma controlada. Não existe, então, processo inflamatório na classe 2, não há nenhuma infecção. A classe 3 seria a classe contaminada, existe um pouco de dificuldade, às vezes, do pessoal de conseguir captar a diferença de classe 3 para classe 4, mas a classe 3 é uma classe em que ocorre uma contaminação grosseira, diferente da classe 2 nesse sentido, não há tanto controle de como esses três tratos são invadidos ou ocorre a saída de conteúdo deles para o sítio cirúrgico, ao mesmo tempo em que não há pulso, não há infecção instalada ainda, vai ter bactérias aqui, exatamente porque esses três tratos têm sua própria colonização. E a classe 4 é a infectada. Existe uma infecção acontecendo ou existe necrose nesse tecido. Então, fica claro que só a classe 1, 2 e 3 vão se beneficiar de antibiótico profilaxia, porque a classe 4 não tem como ser uma prevenção, já seria um tratamento. Aproveitando esse slide em cima do grau de contaminação, só para comentar, antes de ser iniciada a antibiótico profilaxia, e mesmo depois que foi iniciada a antibiótico profilaxia, quando ocorre um processo infeccioso em sítio cirúrgico desses pacientes, no artigo de 99, numa média de aumento de permanência hospitalar, aí na casa de 7 a 10 dias segundo campo. Depois disso, em estudos mais recentes, mostra aí uma média de 9,7 dias, um aumento de pelo menos $900 ou mais de custo desse paciente, pelo menos no sistema americano, onde foi avaliado esse gasto. Em relação à redução de infecção, não tem aqui no slide, classe 1, segundo o projeto Acerto, que é uma literatura nacional, tem uma queda do número de infecção de sítio cirúrgico que vai aí por volta de 5,1% a 0,8%, então 5,1% sem antibiótico profilaxia a 0,8% com antibiótico profilaxia. Classe 2 ele cai ali de 10% a aproximadamente 3%, enquanto que a classe 3 cai de 29%, aproximadamente 10,3%. Infectado, eu não vou nem comentar, porque não se beneficia de antibiótico profilaxia, já seria tratamento. Existem três fatores, que é citado no Campbell, quanto nos guidelines europeus, que seriam esses, e também no projeto Acerto, que seria a suscetibilidade do paciente, morbidade potencial e risco do procedimento, que são as três coisas que a gente avalia na hora de definir se esse paciente vai se beneficiar ou não de antibiótico profilaxia do procedimento que está se submetendo. Suscetibilidade do paciente, falando aqui do Campbell, ele cita alguns que têm congruência com o projeto Acerto, mas a sociedade europeia não comenta, pelo menos ela não coloca toda essa lista, mas ela sempre coloca como um paciente de alto risco, paciente de menor risco. Mas que pacientes seriam esses? Pacientes idosos, pacientes de idade avançada, segundo o projeto Acerto. O Campbell bota um número de 70 anos ou mais, pacientes imunodeprimidos, seja por doença, seja por pacientes que estão recebendo imunossupressores, pacientes com doenças crônicas mal controladas, como artrite reumatoide, diabetes mellitus controlado, pacientes com pneumopatias, hepatopatias graves, também se incluem nesse grupo. Os pacientes que já têm alguma, isso não é citado pelo projeto Acerto, mas é citado pelo Campbell, alguma variação anatômica que aumente esse risco de processo infeccioso em procedimentos que normalmente não teriam, e pacientes que sofreram radioterapia local, seriam os principais desse grupo, e um detalhe que não é citado pelo projeto Acerto, mas é citado pelo Campbell, seria o uso de corticoterapia ou tratamento com corticoide crônico.
Morbidade potencial, então, acaba se sobrepondo um pouco na situação de suscetibilidade do paciente. Não é citado uma lista em nenhuma dessas 3 literaturas, mas acaba que é inferível. O paciente ele tem fatores que aumentam o seu risco de, se ele sofrer essa infecção, vai ser muito pior para ele do que um outro paciente que não tem esses fatores de risco. E o risco do procedimento, que eu vou entrar um pouco mais a fundo agora, que é o que é mais estudado pelos guidelines europeus, que foi a minha principal referência para a próxima slide. Procedimentos específicos incluem aqui a urodinâmica, a cistoscopia. Nenhum dos dois, e quando eu falo de urodinâmica, o estudo urodinâmico, de forma geral, não se beneficia de antibiótico profilaxia. Mesmo pacientes de alto risco, não se mostrou benefício, aumenta o risco de febre após o procedimento. Apesar dele reduzir a bacteriúria, segundo o guideline, ele não reduz o risco de uma infecção do trato urinário clinicamente apreciável. Então, uma bacteriúria sintomática, na maioria dos pacientes, já não necessitaria de tratamento, nem de profilaxia, perdão, de tratamento, mas ele cita apenas os pacientes que não têm bacteriúria no seu procedimento. Em relação à cistoscopia, ele cita apenas cistoscopias que não têm procedimento, que não tem nenhum tipo de intervenção. As que têm intervenção estão listadas aí abaixo. Também não tem benefício. Já não deixei a figura com negrito exatamente para apontar isso. A litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Ele tem um asterisco, porque no guideline europeu, ele orienta que não há benefício e não recomenda. Enquanto que a Sociedade Americana, ela recomenda para todos a antibiótico profilaxia. O grau de recomendação de todos esses procedimentos, de recomendação de fazer ou não, sempre foi 1, que seria o maior grau pela Sociedade Europeia. Mas, de qualquer forma, e realmente, na prática clínica, a gente vê se usando muito antibiótico profilaxia por litotripsia extracorpórea. A ureteroscopia, a americana também recomenda para todos os pacientes, sugerido pelo risco de uma infecção do trato urinário alto e uma sepse, mas a Sociedade Europeia descreve que nos estudos de revisão que eles fizeram, que eles avaliaram, não houve benefício, não reduziu o risco de sepse, não reduziu o risco de febre pós-operatória, tanto que ele descreve que até alguns pacientes que fizeram antibiótico profilaxia, tiveram mais febre em pós-procedimento, e febre não associada, no caso, à infecção do trato urinário, quando comparado com os pacientes que não fizeram antibiótico. Mas, nesse caso específico, o guideline europeu ele orienta que a maioria dos pacientes, dos urologistas, dos pacientes, vai acabar fazendo, e ele não condena a prática. Ele apenas diz que é uma decisão do urologista junto ao seu paciente. Não, acaba que todo mundo vai acabar fazendo. E não existe uma contraindicação formal. A nefrolitotomia percutânea existe uma indicação forte de que realmente os pacientes beneficiam, reduz o risco de sepse, de foco urinário pós-operatório, reduz o risco de infecção do trato urinário após. Ressecção transuretral da próstata também, da mesma forma, com indicação clara. Nenhum dos dois viu diferença nos antibióticos mais utilizados, quinolonas, cefalosporinas, não mostrou benefício em um antibiótico sobre o outro. Ressecção transuretral da bexiga. E aqui, na ressecção transuretral da bexiga, ele orienta que seria uma avaliação por grupos específicos, como eu falei. Ele cita, novamente, aqueles mesmos fatores que eu havia citado, de pacientes de maior risco, ou com maior risco de morbidade potencial do procedimento, eles podem se beneficiar. Sling, os estudos viram que, até o estudo maior que eles tinham, que foi citado pelo guideline europeu, relata que foi abandonado o uso de antibiótico, porque eles viram que não tinha diferença em antibiótico profilaxia e estavam fazendo mais febre em pós-procedimento, quando comparado com os pacientes que não estavam fazendo antibiótico profilaxia. Então, eles fizeram alguns pacientes, todos os pacientes mulheres, e acabou que abandonou no meio do estudo. E por isso eles não recomendam também com grau de recomendação 1A. Ablação de tumor renal, eles não se posicionam em relação à ablação de tumor renal, porque não há registro. Não há um registro adequado, segundo eles. Eles aguardam estudos novos para poder se posicionar em relação a isso. Biópsia de próstata. Aqui tem uma recomendação bem forte, principalmente na transretal. A transperitoneal ele não recomenda,
e eu vou falar um pouco mais em cima de biópsia de próstata, até porque acaba sendo algo mais recorrente da nossa parte, e também porque recebeu um pouco mais de atenção do Guideline Europeu, mais à frente. Aqui com uma lista dos antibióticos, uma lista das recomendações de uso de antibiótico, a maioria tanto o Guideline Europeu quanto o CAPEB falam bastante do sulfametoxazol trimetropin, apesar de, pessoalmente, eu não ver tanto sendo realizado na prática clínica, apesar de ter muitos pacientes, tem muitos urologistas que fazem. O que a gente vê mais cefalosporinas, o uso de beta-lactamos com inibidor de beta-lactamase, e as fluoroquinolonas acabam aqui dominando esses grupos de pacientes. O Campbell ele cita muito o uso de fluoroquinolonas e descreve também que alguns locais vai acabar não podendo fazer. Aproveitando esse gancho, tanto o Projeto SER, o Campbell, o americano, eles orientam da seguinte forma: esses aqui são guidelines gerais de uso de antibiótico, mas a recomendação formal é de que seja avaliado pela sua região, pelo grau pelo que a CCH da sua unidade, da sua região libera para uso. Tem muitos locais que não vão liberar o uso de fluoroquinolonas, e também avaliar se já existem na comunidade ou na instituição, dependendo se o paciente for um paciente por tempo prolongado de hospitalização, se existem cepas que são resistentes a essas medicações. Não adianta a gente fazer um antibiótico, a gente já sabe que não vai ter um alto índice de sucesso. Prosseguindo aqui, em relação à biópsia de próstata, isso aqui é um detalhe interessante do Guideline Europeu. Ele orienta que a biópsia transperineal sempre deve ser prioridade contra a biópsia transretal, e com a descrição de que, independente da logística, a gente deve preferir, que no nosso SUS é uma coisa bem complicada de se fazer, mas de qualquer forma essa é a recomendação formal. Um dado interessante é que ele não viu diferença no preparo acabei não comentando porque é uma aula focada em antibiótico profilaxia, mas das outras condutas que a gente pode ter em relação para evitar, para reduzir o risco de processo infeccioso nesse procedimento, mas especificamente na biópsia transretal, o enema não tem benefício em redução do risco de infecção. Isso é fundado tanto pelo Campbell quanto pelo Guideline Europeu e também pelo Projeto SER. Mas isso aqui, segundo o Guideline Europeu, o uso de iodopovidina retal no preparo desses pacientes mostrou benefício, realmente reduziu a taxa de infecção, e todos eles falam em antibiótico profilaxia para a biópsia transretal. Fluoroquinolonas sempre vão ser a preferência, tanto pelo Campbell quanto pelo Europeu, em qualquer referência que a gente for olhar. Entretanto, se a sua instituição ela não recomenda o uso ou não permite seu uso de forma liberal, que nem ocorre em algumas instituições, ele já mostra as opções. Trometamol, em relação a essa medicação, fosfomicina trometamol, em um estudo, uma meta-análise, perdão, ele mostrou que foi superior às fluoroquinolonas, mas é um estudo apenas, não foi reproduzido ainda, não foi testado novamente. Recomenda o uso de cefalosporinas ou aminoglicosídeos como opção também ao uso de fluoroquinolonas. E, gente, sendo bem rápido, este é o nosso fim. As referências principais, citando só a europeia, nesse caso.